Gênesis capítulo 11, versículo 14, Gênesis capítulo 18, versículo 14. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Quando o Senhor fez uma promessa para Abraão, que envolvia a sua esposa, sua mulher Sara, depois de já bem velha, mais de 24, quase 24 anos depois, Deus voltou e mais uma vez confirmou a Abraão e a Sara que eles teriam um filho. E a Bíblia fala que Sara riu ao ouvir o anjo dizer que eles teriam um filho. E o Senhor disse: há algo demasiadamente difícil para o Senhor. Há algo difícil para Deus, irmãos. Há algo que Deus não possa fazer. Tem alguma coisa que segura Deus, que prende Deus, que impossibilita Deus? Não tem. Não há nada que possa impedir a mão de Deus, o agir de Deus na sua vida, na sua família, nos seus amigos. Não há nada que possa impedir o agir de Deus nas nossas vidas. E diante dessa palavra hoje, eu quero que a gente converse aqui um pouco em cima de um texto lindo, uma história maravilhosa que está lá em Atos capítulo de número 9. Atos capítulo 9. Se você tem uma Bíblia na mão aí, corra, pegue a sua Bíblia, abra lá em Atos capítulo 9 e acompanhe conosco. Beijo carinhoso a todos os irmãos que estão agora nos assistindo. O texto diz assim, Atos capítulo 9, a partir do versículo de número 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Nós vamos sair do versículo 1 e vamos lá para o versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua chamada direita, e na casa de um homem chamado Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim, aleluia, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aleluia. Nós vamos agora para o versículo de número 36, do mesmo capítulo. Capítulo 9, versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali,
enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Irmãos, a palavra do Senhor diz que a igreja, no versículo 31 de Atos 9, diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Sabe, irmãos, não há nada impossível para Deus. Não há nada difícil para Deus. Nada. Não há nada difícil para Deus. Não há transformação de um homem duro, de uma mulher dura, de um homem extremamente dado ao pecado. Deus pode transformá-lo. Deus pode transformá-la. Não há nada impossível para Deus. Amém. E a igreja que somos nós, a igreja que é você, essa verdade deve estar viva nos nossos corações. Viva! Viva para que não haja nenhum tipo de preconceito com relação à transformação e à mudança do homem. A igreja é um lugar incrivelmente acolhedor. A igreja é um lugar extraordinariamente cheio de graça. Graça, uma graça desinteressada, uma graça que não requer de volta que seja devolvido alguma coisa. O Senhor Jesus nos ensinou que eu preciso aprender a ser generoso em tudo, não apenas com relação a dinheiro. Não é disso que Jesus fala. Jesus está falando do amor, da graça que nos move a acolher, nos move a lançar fora o medo de ser morto, nos move a lançar fora a nossa religiosidade e partir para o encontro com Jesus. Aqui a gente olha a história de 3 pessoas em potencial. A vida de Paulo, a vida de Ananias e a vida de uma mulher chamada Dorca. A gente vai ver que tem um personagem que aparece aqui nessa história, que é o apóstolo Pedro, de uma forma espetacular. Ele ressuscita Dorcas, mas nós vamos chegar lá. Mas há 3 personagens aqui importantes que eu quero que você grave na sua mente agora. O primeiro é Paulo. O primeiro é esse homem que é o perseguidor dos cristãos. É um homem covarde, é um homem canalha, é um homem ordinário, é um homem religioso, um homem apegado à lei. Ele é fariseu, cidadão romano, ele é um homem carrasco. Ele tem cartas nas mãos para perseguir, jogar nas prisões os cristãos. Algo mais horrível do que isso. Cristãos que pregavam a paz, o amor, a graça de Deus, o perdão. Ele tem nas mãos cartas para perseguir esses cristãos, lançarem na prisão e até mesmo matar esses cristãos. Aqui está esse homem, esse carrasco, esse perseguidor. E esse homem, carrasco perseguidor, esse homem
tem um encontro genuíno com Cristo Jesus. A Bíblia fala que ele está a caminho, né? A caminho aproximando-se de Damasco. Subitamente uma luz no céu apareceu, brilhou ao seu redor. E a Bíblia diz que ele, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo não conhecia Jesus. Embora fosse sabedor da lei, fariseu, ele não conhecia Jesus. Irmãos, nós temos muitos que conhecem a palavra de Deus, mas não conhecem o Deus da Bíblia, não conhecem Jesus. Quando a gente conhece Jesus, a primeira coisa que acontece, nós começamos perdendo alguma coisa, porque a gente, nesse mundo, tudo nós tentamos agarrar, a gente tenta agarrar. Nós somos aqueles que nós queremos ter posse de tudo. Nós queremos ter posse daquilo que é material, posse dos relacionamentos, posse das pessoas, dos amigos. Nós somos às vezes muito egoístas, manipuladores. E a primeira coisa que acontece com Paulo é que ele perde ao se encontrar com Jesus. Ele fica cego, ele perde a sua visão. Quando nós nos encontramos com o Senhor, nós somos confrontados com o nosso pecado, a nossa visão errada, nossa visão distorcida, nosso coração corrompido. E Paulo então tem esse encontro com Jesus. E ele pergunta: quem tu és, Senhor? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, Paulo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus, Paulo, e tu não me conhece ainda. Eu sou Jesus e você não consegue ainda enxergar que eu estou no meio desses que você persegue. Eu estou realizando milagres no meio desses que você persegue. Eu sou Jesus, Paulo, aquele crucificado na cruz, aquele que esteve entre vocês. Eu sou Jesus, Paulo. E a Bíblia diz que Paulo então fica cego. Paulo entra no processo, irmãos, de arrependimento. Paulo começa a ver quanto sangue foi derramado com a permissão dele. Ainda antes desse texto lá, um pouquinho antes, Paulo está diante e presencia a morte de Estevão, no capítulo de número 7, no versículo 54. A Bíblia diz que Paulo está lá presenciando a morte de Estevão, quando Estevão está sendo apedrejado. Paulo então começa a ter esse encontro consigo mesmo, e Paulo começa a perceber: meu Deus, eu errei, eu tive presente. E há então na vida de Paulo o início de um arrependimento, de um amargor na sua alma, o mesmo amargor que houve na alma de Pedro. Há então na alma de Paulo, a Bíblia fala que quando Pedro negou Jesus, a Bíblia fala que ele começa a ter um arrependimento, amargamente ele começa a se arrepender. Há um amargor na alma de Paulo. O que eu fiz? O que eu fiz? Ele começa a ver que andava por um caminho completamente equivocado. Querido, ainda há tempo para você se arrepender. Ainda há tempo para você voltar atrás. E talvez essa seja a noite, a oportunidade para você rever os seus caminhos, rever a sua vida. Mas eu sou muito difícil, pastor. Eu já me desviei, já caí várias vezes. Pastor, eu sou muito difícil. Há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não há nada difícil para Deus. Não há nada impossível para Deus. Principalmente transformar o coração de um homem tão canalha, tão carrasco, tão injusto como Paulo, como você, como eu. Não há nada impossível para Deus. Amém. Então Paulo fica cego. E nesse tempo que ele começa agora a começar a vasculhar a sua vida, trazer à tona tudo aquilo que era maldade que ele tinha feito,
Paulo começa a perceber quem ele era. Passa um dia, passam 2 dias. E no terceiro dia Paulo ainda está cego. Paulo passa 3 dias sem enxergar. 3 dias. Paulo está cego. E aí entra então o segundo homem, o segundo personagem dessa história, que é Ananias. Um homem santo, temente a Deus. Um homem que acreditava em Jesus. Esse homem está em casa e a Bíblia diz que o Senhor lhe aparece numa visão e o Senhor diz: Ananias, porque Deus conhece o seu nome. Deus não vai lhe chamar por apelido nem por assovio. Deus conhece o seu nome. E Deus diz: Ananias. Ananias. Porque Deus conhecia Ananias. Às vezes a gente está num lugar, a gente não conhece alguém, a gente diz: ei, fulano, por favor, você pode me ajudar? Deus conhecia Ananias. Deus conhece você. E Deus chama Ananias: Ananias. Ele responde: eis-me aqui, Senhor. Olha a resposta de Ananias: eis-me aqui, Senhor. Pode falar, eu quero te ouvir. É a mesma coisa que Isaías diz, né? E então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te agora. Não é para amanhã nem para depois. Dispõe-te agora. Vai até a rua chamada direita. E lá você vai encontrar um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando. Aleluia. Ele está orando. Irmãos, Paulo está num processo de arrependimento profundo. Ele está orando, ele está dizendo: Senhor, me dá uma direção então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para mudar tudo que eu fiz? Ele está orando. E Deus vai lá e fala com outro homem chamado Ananias, dizendo: agora é a tua hora de ir, Ananias. Vai até Paulo, porque eu quero ensinar a Paulo que ele não é nada sem o meu poder na vida dele. Eu quero ensinar uma outra lição para Paulo. Eu quero ensinar a Paulo que o poder não vem dele, a autoridade não vem dele. Ele precisa de alguém para que ele se submeta. Nós não andamos sozinhos. E a Bíblia diz que Ananias então disse assim: Senhor, eu tenho ouvido falar muito desse cara. E eu tenho ouvido falar que esse cara é um cara que está perseguindo a galera. Esse cara é um cara que tem autoridade. Os judeus deram autoridade para ele perseguir a gente. O coração de Ananias está disposto para fazer a vontade de Deus, mas está cheio de medo de morrer. Cheio de medo de morrer. Cheio de medo de morrer. Às vezes nós temos o conhecimento da palavra, temos fé em Deus, mas o medo toma o nosso coração e nos impede de fazer o propósito de Deus. Nos trava, nos impede de romper. E o Senhor diz para Ananias: vai. Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Oh, aleluia. Nós subestimamos as pessoas que Deus tem escolhido nesses dias. Nós subestimamos porque eles são tão defeituosos, eles têm tantos defeitos. Eu nasci num lar cristão. Minha avó era cristã. Nós temos raízes cristãs. Eu conheço bem o pecado, mas eu não conheci o mundo. O mundo no sentido das festas, dos carnavais, não conheci. Mas há a maioria não tiveram esse privilégio que eu tive. Viveram no meio de uma família extremamente difícil, pais difíceis. E foram, durante o tempo da sua infância, sua adolescência, foram sendo machucados por essa convivência familiar. Experimentaram das piores experiências que o mundo pode dar para um indivíduo, para uma pessoa. E aí essa pessoa chega na igreja. E quando ela chega na igreja, o lugar que deveria ser o lugar mais acolhedor, mais incrível do mundo, as pessoas que ainda não são transformadas, mas elas se dizem
cristãos, sabedores da palavra, aqueles que são zelosos pela palavra, eles não a recebem. Não a recebem com alegria, não a recebem com confiança, com esperança. Deixa eu te falar. A gente não deve ser ingênuo. Amém? Não devemos ser ingênuos. Mas o nosso coração deve estar sempre cheio de esperança, de alegria, de confiança. Porque a gente sabe que o poder de Deus, ele é extravagante ao ponto de mudar o pior e mais vil dos pecadores. Esse é Paulo, o pior dos mais vis pecadores. Está aqui um homem chamado Ananias. Deus está dizendo, é você que vai lá, Ananias, e vai orar por ele, para que ele volte a enxergar. O medo que tomava conta do coração de Ananias, então, é substituído agora pela confiança, pela esperança, pela coragem, porque ele estaria indo até Paulo, não apenas orar por um homem que estava precisando de cura, mas orar por um instrumento que era escolhido por Deus. Quando nós temos o ouvido aberto para ouvir aquilo que Deus está falando para nós fazermos, irmãos, nós às vezes fazemos coisas que não entendemos onde isso vai parar. Talvez Ananias não sabia que Paulo seria um dos maiores missionários da história da Bíblia. Um dos homens mais corajosos, mais brilhantes, mais cultos que a igreja iria nos deixar. A igreja primitiva nos deu presentes extraordinários. E hoje nós estamos jogando fora tanta coisa que Deus deu para nós. Homens que submeteram suas vidas, que morreram pela palavra, morreram pela igreja, literalmente. Hoje nós vemos homens desprezando a palavra, a vida desses apóstolos, os ensinos, a doutrina desses apóstolos. Nós estamos vendo homens, mulheres, líderes, pastores, discípulos de Jesus, cristãos que se dizem cristãos, jogando tudo isso na latrina, com o seu mau exemplo, com o seu mau caráter, com sua maneira vil de viver. Eu quero dizer para você uma coisa: se você hoje não tem temor a Deus, você que já é cristão há muito tempo, se você não teme a Deus, quando a palavra nos diz que nós vamos prestar conta, o inferno lhe aguarda, o inferno está esperando você. Mas se você tem temor no coração, você há de aprender a viver uma vida digna de quem realmente é um discípulo de Jesus. Você há de experimentar de forma plena o que é andar com Cristo, assim como Paulo experimentou, assim como Ananias estava experimentando. Aleluia, amém, glória a Deus. Não posso ir muito longe, porque senão o tempo. E por fim, nós temos o terceiro personagem dessa história. E o terceiro personagem dessa história é uma mulher extraordinária, chamada Dorcas. Quem é essa mulher? Quem é Dorcas? Vai aprender, vai ler a Bíblia, procure saber quem é Dorcas. Não vai dar para eu falar tudo aqui sobre essa mulher, mas essa era uma mulher extraordinária. A casa dela era a casa onde as viúvas tinham acesso o tempo inteiro. Ela cuidava das viúvas. Aleluia. E as viúvas, ao Dorcas falecer, as viúvas quiseram fazer uma homenagem para Dorcas. Eu imagino que seja isso. E trouxeram todas as roupas que Dorcas tinha feito para elas. E eu fico imaginando o velório de Dorcas. E o povo, meu Deus, aquele chororô, aquela tristeza. O texto fala que havia uma tristeza naquele lugar, aquela casa, pela importância e pelo significado daquela mulher na vida dos outros. Eu lhe pergunto, se hoje a sua vida acabasse, o que diriam de você? O que diriam no seu velório? O que diriam no seu enterro a respeito de você? Será que teriam o mais? Fulano era tão bom. Mais. Dorcas está aqui morta. Ela adoeceu e morreu.
E a Bíblia diz que havia uma tristeza naquele povo, naqueles irmãos, principalmente naquelas irmãs. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que apareceu um homem, esse, maduro, experimentado por Deus. Um homem que andou com Jesus. Todo homem que anda com Jesus é chamado para grandes missões. Todo homem que anda com Jesus é chamado para situações, para acudir situações difíceis. E não foge de nenhuma delas. Não foge de nenhuma delas. Esse é Pedro. A Bíblia fala que souberam que Pedro estava ali. E mandaram chamar Pedro. E Pedro foi. Pedro foi até Jope. Pedro já tinha, antes de ir até lá, ele já tinha realizado um milagre de ter curado Enéas, né? Era um paralítico. Um paralítico que já havia 8 anos que estava na cama. Pedro então vai e cura Enéas. Saindo dali, as pessoas ficam sabendo que Pedro estava na região. Não tinha celular, não tinha telefone naquela época. E as pessoas ficam sabendo que Pedro estava na reunião. E as pessoas dizem: vão chamar Pedro! Chame Pedro! Chame Pedro! Aleluia! Será que as pessoas hoje podem dizer isso a seu respeito? Chama André! Chama lá! Chama! A Bíblia fala que eles chamaram Pedro. E Pedro entrou na casa, viu aquele chororô, aquele pranto, aquelas mulheres agradecidas pela vida de Dorcas, terrivelmente entristecidas. Pedro entrou, ajoelhou-se no quarto e, pondo-se de joelhos, ele orou, dizendo: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos e, vendo Pedro, ela assentou-se na cama. Irmãos, há algo difícil para Deus. Algo difícil para Deus. Nós vemos aqui 3 exemplos. O exemplo de um homem canalha, carrasco, duro, conhecedor da lei, mas distante do Senhor. Esse homem com coração endurecido, participante de mortes de cristãos. Esse homem é transformado por Deus. Depois a gente vê um homem que já é conhecedor da palavra, que anda com Deus, mas o coração é extremamente medroso e ele é preconceituoso. E o Senhor transforma o coração desse homem com a sua palavra. Com a sua palavra. E em terceiro, nós vemos a morte. A morte presente na vida da igreja, na vida de Dorcas. E nós percebemos o poder de Deus se movendo na vida da igreja e na vida de Dorcas. Dorcas ressuscita. Sabe por quê, irmãos? Porque não há nada difícil para Deus. Dorcas, ela voltou a morrer. Dorcas morreu. Ela voltou a morrer. Pedro morreu. Paulo morreu. Nós, se Jesus não voltar, morreremos. Mas o poder que está, aleluia, o poder que está no meio da igreja, é o poder de um Jesus ressurreto, ressuscitado. A morte não tem poder sobre aqueles que fazem parte da igreja de Jesus. A morte não tem poder. E é esse espírito de vida que permeia a igreja de Jesus. Há algo difícil para Deus? Há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Não há. Minha oração nessa noite
é que Deus possa fazer com que você seja de fato uma igreja que conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e o Deus de Jesus, o Deus da igreja primitiva, não apenas de ouvir falar, mas de andar com Ele. Amém? Deus te abençoe. E eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Onde você estiver, leve o seu coração agora e vamos orar juntos. Aleluia. Pai querido, nós te louvamos por essa noite, te agradecemos pelo dom da vida, da esperança, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem plantado no nosso coração ao longo de todos esses anos, a fé, a esperança, o amor. Ó Deus, o teu reino não é comida nem bebida, o teu reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso eu profetizo e declaro uma atmosfera do reino de Deus em cada casa, em cada lar, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, enche cada casa, enche cada lugar com essa atmosfera, paz, alegria, justiça divina sendo manifestada em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, que essa palavra penetre os nossos corações e o Senhor possa realizar muito mais do que nós imaginamos na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, e o meu desejo é que essa seja uma semana onde o Espírito Santo de Deus conduza você a viver experiências extraordinárias. Ouça, não há nada impossível para Deus. Não há nada demasiadamente difícil que Deus não possa fazer. Seja na sua vida, seja na vida dos seus amigos, seja na sua igreja, seja na sua vida profissional, emocional, não há nada difícil demais que Deus não possa fazer. Não há milagre difícil para Deus. Aliás, milagres só Deus pode fazer. Aleluia. Pedro foi um instrumento nas mãos de Deus, não apenas para curar Enéas, mas também para ressuscitar Dorcas. Dorcas voltou a morrer, mas o meu Jesus e o seu Jesus nunca mais morrerá. Venceu a morte, está sentado à direita de Deus, e um dia Ele virá nos buscar. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Ele não se esqueceu de mim e não se esqueceu de você. Que Deus abençoe a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e o doce consolo do Espírito Santo esteja comigo e com você, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Um beijo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.